Olá, seja muito bem-vindo ao Análise Direta. Eu sou Tabata Potti e esse é o programa de entrevistas do canal Hit Notícias. No programa de hoje, nós vamos falar sobre acidentes aéreos no Brasil e no mundo. Como é o processo de investigação? Será que esses acidentes podem ser evitados? Não saia daí, o Análise Direta começa agora. Seja muito bem-vindo ao Análise Direta, transmitido para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias e mais 191 países pelo canal 1 Europa. No programa de hoje, nós recebemos o perito aeronáutico, professor Daniel Calazans. Professor, é uma honra te receber aqui, seja muito bem-vindo. Tabata, é um prazer estar a bordo com vocês mais uma vez para tratar desse assunto que não é muito bom, mas ele é importante nós abordarmos para conscientizar os usuários e toda a comunidade aeronáutica. Com certeza, professor. E olha, o Brasil registrou 1.665 acidentes aéreos nos últimos 10 anos, uma média de 151 por ano. Neste ano, contando o caso do avião da Voipaz, que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, o número chega a 111 mortes. E os números oficiais ainda não contabilizam as 5 mortes registradas na queda de outra aeronave no Mato Grosso. A região centro-oeste, inclusive, lidera o ranking de acidentes, com 44 deles, 125 no estado do Mato Grosso. Os dados são do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. Professor, quais são os principais motivos que levam, então, à queda de uma aeronave? Nós estamos tendo aí uma média de um acidente a cada 2 dias. Em número de mortes, teve um ano específico que eu vi, morreram em um determinado ano, ou morre ao longo de cada ano, 180 pessoas. E é praticamente um Boeing. Quando um Boeing cai, é um impacto, né? Mas nós estamos perdendo isso, homeopaticamente falando. Tá? E eu não tenho a menor dúvida de que o fator principal é a operação. Como os profissionais da aviação estão operando em termos de manutenção, em termos de pilotagem. Então, perguntaram essa semana para mim, tal avião é seguro? Todo avião é seguro, desde que ele seja operado dentro do protocolo, dentro dos aspectos técnicos elaborados pelo fabricante. O problema é que nem sempre esses aspectos técnicos são obedecidos. Aí que está o problema. Então, às vezes, as pessoas perguntam, foi falha humana ou falha técnica? Não existe falha técnica, porque o motor falhou, então falha técnica, mas ele houve a manutenção. Então, atrás de uma falha técnica, tem provavelmente uma falha humana. Então, essa falha técnica, essa pergunta, muito cuidado. Às vezes, o piloto não tem culpa nenhuma. Por exemplo, ele está voando com o motor deficiente, mas ele não sabe disso. Então, ele não tem culpa. Mas quem não fez a manutenção corretiva ou a manutenção preventiva é que foi o responsável. Então, nós temos aí uma falha técnica, a falha do motor, mas por trás nós temos alguém que não fez a manutenção correta. Então, o que leva esses problemas assim mais comuns que as pessoas costumam dizer como falha técnica, que o senhor comentou, é a falha humana? Atrás de uma falha técnica sempre tem uma pessoa. Aí eu imputo como falha humana. A gente tem que ter muito cuidado que muitas pessoas querendo desconfigurar culpa, querendo desconfigurar responsabilidade, é falha técnica, como se alguém ali não tivesse culpa. Não é bem assim que as coisas devem funcionar. E aí, no caso, então, professor, é uma equipe enorme, né, por trás. E muitas pessoas imaginam que é somente o piloto, o copiloto, mas tem toda uma equipe enorme por trás e aí vem a manutenção, tem a questão da vistoria. Como que funciona, professor, essa? A operação de uma aeronave envolve muitos profissionais. Tá? Então, você tem o pessoal da manutenção,
tem o pessoal da operação, tem o pessoal da pilotagem. Dependendo do acidente, você tem ali também o tráfego aéreo envolvido, a administração do aeroporto. Às vezes, um acidente ocorre porque a pista não estava perfeitamente, né, ali preparada para um pouso, uma decolagem. Então, dependendo do acidente, é uma complexidade incrível. E aí uma coisa interessante, né, para nós identificarmos num acidente os envolvidos. É fácil. Então, há vários personagens envolvidos. E difícil é apontar quem realmente deu causa ao acidente, imputar responsabilidade. Para ver quem participou, por exemplo, ainda não falamos do acidente, né? Nesse caso, Voipés. Quem é que está envolvido? O controlador está envolvido. É longe de ter responsabilidade, longe de ter culpa, mas ele falou com o piloto e vai ser elaborado o que ele falou. Então, num exemplo, a gente está dando cartas aeronáuticas. Tem envolvimento do meteorologista. Foram feitas cartas com previsão de gelo. Então, olha só, esse acidente, de início, citei 2 personagens envolvidos, não tem nada a ver com responsabilidades e culpas. E aí a gente pode ver mais personagens. O avião estava em manutenção? A equipe de manutenção. A operação, a empresa aérea tem uma divisão de operação. A divisão de operação que operacionaliza o voo está envolvida? Está envolvida. Se ela tem culpa ou não é outro problema. Então, a gente vê que um acidente aeronáutico, muitos personagens estão envolvidos. Então, tem a questão da manutenção, falha humana, se é que podemos chamar assim. Podemos. Clima também. Meteorologia. Meteorologia. O clima, ele é um fator decisivo. Se uma aeronave ela está com a manutenção em dia, professor, tudo certinho, o clima ele pode ser desfavorável, né, nesse caso. Ele pode ser um fator determinante para causar a queda de um avião? Muito cuidado com essa colocação. Eu vou contar um exemplo. Tem no meu canal do YouTube, tem lá um vídeo que eu falo sobre o voo da noiva. Não sei se você já ouviu, é muito famoso. Eu vou rapidamente explicar. Uma aeronave decola, transportando a noiva, que ia se casar, decola da Zona Oeste, São Paulo, ia casar num sítio, numa região serrana. Ia fazer uma surpresa, o noivo não sabia como ele ia chegar. Lembro desse caso. Então ele decola, na decolagem, céu de brigadeiro, tudo azul, sem nuvens, e ele vai voando. Conforme ele vai progredindo no voo, as condições meteorológicas vão degradando. Ele, piloto, não era preparado para voar por intermédio de nuvens. E nem a aeronave tinha equipamento. Então, ele progride, não sei porquê, ele progride. Chega uma hora que ele entra na formação meteorológica adversa, que era nevoeiro, e aí ele se perde e a aeronave cai. Então, vamos lá. As condições meteorológicas adversas contribuíram? Contribuíram, inegável, mas não foi a causa do acidente. A causa do acidente foi ele, imprudentemente, vendo a formação e não retornou. Nesse caso, as condições meteorológicas eram previsíveis e evitáveis. Então, não dá-se para falar em acidente. Então, muito cuidado. A causa do acidente foram as condições meteorológicas adversas. Não. As causas adversas, as condições meteorológicas adversas contribuíram para o acidente. Então, mas ele podia prever. Nós tivemos alguns casos esse ano em que algumas aeronaves comerciais internacionais foram vítimas, né? Sofreram o fenômeno da turbulência de céu claro. Aquele caso é muito comum, aquelas formações, né, esse fenômeno, turbulência de céu claro, ele é imprevisível às vezes, muitas vezes imprevisível. Então, se o piloto entrar numa formação dessa e sofrer consequências, então a gente pode entender que as condições meteorológicas adversas foram a causa, que o piloto não teve uma informação prévia e não tinha como evitar. Então, pode ser decisivo? Pode, mas muito cuidado com essa colocação. A proporção de acidentes causados por erro do piloto, na sua avaliação, professor, aumentou? Sim. Nós temos uma autoconcepção, eu estava conversando agora há pouco aí com a nossa diretora Fabi, eu fiz, além da aviação, eu fiz uma especialização em psicanálise e psicologia para tentar entender um pouco a aviação. Porque hoje os pilotos estão, eu até citei um tempo atrás, um termo
que a comunidade aeronáutica não gostou, mas é um termo, não é pejorativo, não é ofensivo, é um termo técnico, psicopatia aeronáutica. Porque a psicopatia, ela explica isso. Como é que um piloto, sabendo que a aeronave está em pane, com deficiência, ele progride nesse voo? Como é que um piloto, presenciando condições meteorológicas adversas, ele progride com esse voo? Como é que um piloto decola com menos combustível suficiente para realizar aquele voo? Então, à luz da razão, nós não conseguimos entender. Então, nesse ponto, ou então, às vezes, a equipe de manutenção, às vezes o mecânico faz uma manutenção e ele sabe que aquela manutenção não está ainda conforme os manuais e ele assina liberando a aeronave para voo. Como que ele faz isso? Tá? Não dá para entender. Aí entra a falha humana. Nós sabemos que, nós vimos essa semana alguns pilotos fazendo declarações sobre várias situações, uma delas é a pressão. A companhia está me pressionando a voar nessas condições, mas a responsabilidade é dele, não é da companhia. Ele pode até responsabilizar outra pessoa também. O meu chefe, o diretor de operações, me obrigou, me pressionou, mas isso não o isenta de responsabilidade. E aí nós falamos, né, que há falta de consciência jurídica. Ele tem responsabilidade. Aí entra o que eu chamo de fator humano. E eles devem ter também, né, professor, algum contrato que deixa claro ali a responsabilidade deles. Afinal, são muitas vidas que ele está carregando. Né? Na realidade, existe uma regulamentação da própria ANAC. Eu não sei hoje detalhes, porque depende de avião para avião. Um avião a jato tem uma carga horária, um avião turbo S, outra carga horária semanal, mensal e anual. Já está escrito. Então, um dos pilotos falou que ele, quando estava na folga, ele era pressionado pela companhia para voar na folga. Não pode. A folga é para que ele tenha folga, para que descanse, para que tenha consciência situacional quando estiver voando, cabeça, mente. Então, quando ele é pressionado pela empresa, ele não pode infringir uma norma que não é da empresa, não é do operador, não é do chefe, não é do diretor. Então, existe tudo em aviação é normatizado. Eu costumo falar que avião não cai, avião é derrubado. Se nós seguirmos as normas, regulamentos, o avião hoje, os aviões apresentam tecnologia aviônica que é quase impossível você derrubar um avião. Mas desobedecendo as normas de manutenção ou de operação, você pode provocar um acidente. É muito interessante isso, professor, porque depois desse acidente, ainda não sabemos se foi mesmo um relatório da perícia, do CENIPA, ele vai dizer isso, né, se foi um acidente mesmo ou não. Mas depois desse último caso da Voipaz, que aconteceu em Vinhedo, foi muito colocado a questão de, então não é o avião não é tão seguro assim. Vamos lá. Me perguntaram também, dentro desse contexto, o avião é velho? Desculpa isso para velho, né? Não existe avião velho, não existe avião velho e nem avião inseguro. Para que um avião esteja voando, ele recebe um certificado de aeronavegabilidade da ANAC, independente da idade. Então, se ele percorreu todo o procedimento de manutenção preventiva e manutenção corretiva preventiva, ele é seguro. Se ele tem um certificado de aeronavegabilidade, ele é seguro. O problema é saber se a aeronave está de acordo com este procedimento. É isso. Se estiver de acordo, seguro. Se não estiver, pode ser uma aeronave ter sido fabricada ontem. Ela é insegura. Então, ele nunca fica velho, é a manutenção mesmo. Na realidade, é manutenção. Na realidade, ele tem sim, previsto ali pela própria empresa fabricante, ele tem assim vamos dizer assim, uma vida. Ele tem sim, mas isso é indicado pelo fabricante. Perfeito. Professora, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, nós vamos falar aqui, relembrar alguns casos chocantes, os acidentes que marcaram o Brasil. Eu tenho certeza que você vai se lembrar de muitos deles. Na volta, a gente continua o nosso bate-papo, a nossa entrevista com o professor Daniel Calazans. Não saia daí.
O Análise Direta está de volta e hoje o nosso assunto é sobre acidentes aéreos. Quais são as causas? Podem ser evitados? Nosso convidado é o perito aeronáutico, professor Daniel Calazans. Professor, a gente conversou no primeiro bloco, né, sobre algumas das causas. O senhor falou muito sobre erros humanos, né, que sempre atrás de uma, digamos, entre aspas, falha técnica, tem sempre um profissional por trás que responde, né, por esses erros. E aí, agora eu gostaria de relembrar um pouquinho alguns acidentes, alguns casos de quedas de aviões que aconteceram aqui no Brasil, que marcaram muito, né? Todo mundo vai se lembrar. Este ano, o acidente com o avião da Gol, que matou 154 pessoas, faz 18 anos. O voo 1907, que partiu de Manaus para o Rio de Janeiro, foi atingido por outro jato e caiu. Em dezembro de 2008, um relatório da Força Aérea Brasileira concluiu que o acidente foi causado por falhas dos pilotos norte-americanos que comandavam o jato. A aeronáutica concluiu que o transponder do jato estava desligado. O que seria esse equipamento, professor? Ele poderia, então, o acionamento desse equipamento evitaria esse acidente, essa colisão? Vamos lá, a aeronave estava voando numa área radarizada. O que é radarizada? Era controlada por radar. Então, o controlador de tráfego aéreo estava controlando essa aeronave e estava ali vendo a evolução, o progresso do voo. O transponder, ele traz várias... É essencial, tá? Eu fui controlador de voo radar e o transponder ele é essencial porque traz informações precisas em relação à velocidade, direção, entre outras, e altitude. O voo Legacy, por questões outras, estava no mesmo nível que o Gol. Então, os dois estavam em sentido oposto, no mesmo nível. Então, houve um erro aí, tá? Anteriormente, erro na comunicação fez com que o piloto Legacy viesse a voar no mesmo nível. Lembrando que o Gol estava no nível correto. Incorreto estava o Legacy. Essa informação do mesmo nível estaria no transponder. Então, se o transponder estivesse funcionando, o controlador ia ver, poxa, eu tenho duas aeronaves no mesmo nível, sentido oposto. Ele teria corrigido. Então, quando o transponder, como ele estava inoperante, o controlador não teve esta percepção. Mas aí, calma, que eu não posso imputar essa culpa ao transponder, porque eu fui controlador de tráfego aéreo. Quando o transponder fica inoperante, não mostrando mais altitude, nível de voo, eu, controlador de tráfego aéreo, eu encerro o serviço de controle radar e passo para o outro serviço, para outro tipo de serviço, pergunto à aeronave qual nível você está, o que você está fazendo, ou seja, o transponder ficou inoperante? Não sabemos se estava inoperante ou desligado. Houve essa dúvida até hoje, mas não estava funcionando. Então, e a falha ali foi gritante. Então, o controlador deveria ter questionado. Existe um procedimento alternativo. Qual era o procedimento? Qual era o tipo de serviço? Serviço radar. Aí poxa, mas eu não sei agora que nível essa aeronave está, porque o transponder não está me dando esta informação. Aí eu perguntaria, o Legacy, chamaria o piloto e perguntaria, eu cancelaria o serviço que tem o transponder como origem das informações. Todo avião, toda aeronave tem esse equipamento? Em princípio, sim. As aeronaves comerciais, com certeza. E depende também... Algumas aeronaves experimentais, a aeronave da aviação geral, dependendo de onde voa, não tem. Mas existem espaços aéreos que a utilização do transponder é obrigatório, como nesse aí, voo comerciais, com certeza o espaço aéreo em que a aeronave está voando é obrigado à utilização do transponder. Caso o transponder venha a ficar inoperante durante o voo, o controlador de tráfego aéreo vai prestar um serviço alternativo. Agora, a gente se pergunta, né, como que tinham duas pessoas, dois profissionais, que não se ligaram, não perceberam que esse equipamento estava desligado? Aí entra essa psicopatia que o senhor mencionou. Você fala dos pilotos agora? Norte-americanos. Eu falaria tanto dos pilotos quanto dos controladores, que ninguém percebeu. Agora, dos pilotos,
houve uma dúvida, isso não foi conclusivo, se eles desligaram voluntariamente, se eles desligaram involuntariamente ou se estava inoperante. Então, paira aí uma dúvida, porque, de repente, o equipamento poderia estar mostrando operacionalidade. Poderia, mas ele está inoperante. Isso, inclusive, acontece. Então, na minha opinião, faltou aí um perito em aviônica que pudesse esclarecer mais esse assunto. Então, quanto à operação, a indicação, né, o transporte para os controladores estava inoperante. Agora, dentro da aeronave, eu tenho uma dúvida e isso não foi conclusivo no relatório. Só a título de curiosidade, os pilotos, eles chegaram a ser condenados, mas nunca cumpriram a pena. Não, tá? Eles foram para os Estados Unidos e não voltaram e... Chega a ser um pouco revoltante, né, professor? Uma vez eu estava dando palestra e uma parente de uma vítima desse voo me segurou no braço, né? Nossa. Eu estava dando uma palestra sobre direito aeronáutico e ela fez essa pergunta. E aí, professor Craza, o senhor me explica, revoltado. Eu falei assim, minha senhora, eu dou aula de direito, eu não dou aula de justiça. Ela não é a mesma coisa. Eu falei, deveria ser. Mas no Brasil e na aviação, direito e justiça tem uma diferença. São separados, né? Não deveria, mas é. Agora tem um outro caso, professor, para a gente relembrar, que aconteceu em 2007. Vocês vão ver as imagens aí na tela. Aconteceu em 17 de julho de 2007. Um avião Airbus da TAM, que saiu de Porto Alegre, não conseguiu parar na pista ao pousar no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Pouco antes das 7 horas da noite, a aeronave teve problemas ao pousar e bateu em um prédio da TAM Express. 199 pessoas morreram. Esse acidente, professor, ele poderia ter sido evitado? O que aconteceu exatamente para ele ter batido nesse prédio? Esse acidente, por acaso, eu era controlador de tráfego aéreo na época, em Congonhas, supervisor. Eu não estava na hora do acidente, cheguei logo após. Então, eu não vi ele acontecendo, mas, infelizmente, cheguei a vê-lo em chamas. Né? E para nós foi impactante, tá? E ali até hoje pairam muitas dúvidas, porque ali uma das teses, né, que foi a manutenção, a operação das manetes, porque até janeiro de 2007, a operação das manetes, porque tinha um dos motores com uma determinada deficiência, que a gente fala de motor pinado. Não há problema do avião voar com o motor pinado, desde que ele obedeça os outros critérios. E no pouso, as duas manetes, até janeiro de 2007, tinha que estar numa determinada posição. Depois fizeram uma revisão do conceito de procedimento, houve essa mudança. E no dia, essa operação não foi obedecida. E o avião, ele tinha muita velocidade para parar e pouca velocidade para arremeter. E aí ele acabou, né, ele pousou, ele escorregou para a esquerda, ultrapassou ali a Avenida Washington Luiz e bateu no prédio, morrendo ali 199 pessoas, 12 pessoas no solo. Esse acidente, com certeza, poderia ter sido evitado. Entendeu? Então, eu acho que o treinamento dos pilotos... Lembrando que esse acidente não tinha copiloto, tá? Eram dois pilotos experientes, eram dois comandantes. Mas foi questionado muito o treinamento. Os pilotos foram treinados devidamente para essa nova operação? Aí entra aquilo que eu falei, operação. Quem é que devia prover esse treinamento? Como deveria ser? Aí nós reputamos a direção da operação. Inclusive, no processo penal, a direção da operação foi acusada. Tá? Aí houve muita questão dizendo que os pilotos foram informados, não foram treinados, mas foram informados através de e-mail. Olha, a partir de janeiro de 2007, a operação vai ser outra e assim por diante. Então, ficou muito nebuloso, tá? Mas eu acho que houve um problema ali de operação. Mas eu acho que houve ali um problema de operação e
treinamento dos pilotos. E aí, a gente falou no bloco anterior que um acidente são vários personagens. Personagens que foram questionados. A administração do aeroporto, porque a pista estava escorregadia, não tinha gruvens, né, ou seja, não estava perfeitamente reformada. Mas eu vi um perito criminal, ele fez uma perícia muito interessante, ele falou que aquele avião teria caído com pista seca durante o dia. Ele imputou que, na opinião do perito criminal, que a causa do acidente foi a operação da aeronave e não as condições da pista. Então, nossa, é chocante, né, professora, ouvir tudo isso, porque realmente poderia ter sido evitado. Com certeza. E poderia ter sido ainda pior se esse acidente tivesse, se esse avião, aliás, tivesse caído na avenida. Eu acho que também, né, esse outro problema, ele passou voando, né, a avenida e bateu no prédio. Mas para mim teria sido pior, porque ele não tinha potência suficiente para arremeter. Mas vamos supor que ele tivesse conseguido iniciar uma arremetida. Vamos supor. Porque o computador, lembrando que hoje é tudo nossa, agora não veio a palavra. É tudo manejado pelos computadores. Tá? Então, os computadores vão atuar sobre o avião diante das informações. Então, o computador ficou meio doido. Eu tenho pouca velocidade para arremeter e muita velocidade, né, para parar. Mas se ele tivesse arremetido, ele poderia cair no shopping logo em frente ali, nossa, Shopping Ibirapuera. Aí seria pior. Então, essa possibilidade poderia, né, essa possibilidade era factível. Aí, para mim, ia ser pior. Tá? Então, o fato dele escorregar e cair ali foi uma coisa muito impactante, mas o resultado poderia ter sido pior se ele tivesse ali caído na avenida, incendiado, pegando os prédios ali. Em 2016, teve um outro acidente que eu tenho certeza que todo mundo chorou, porque foi muito triste, né? Todos são, claro, mas foi em novembro de 2016 o acidente com o time da Chapecoense, que estava na aeronave. Ele não aconteceu aqui no Brasil, aconteceu em Medellín, na Bolívia, na Colômbia, aliás, desculpa, e deixou 71 mortos. A aeronave ela tinha um plano de voo irregular e estava com sobrecarga no momento do acidente. Vocês estão vendo aí na tela, as imagens são realmente impressionantes. E aí, professor, estava com sobrecarga? Pode falar. A causa principal desse acidente foi que ele não tinha combustível suficiente para fazer o voo. Então, vamos lá. Quando um piloto faz um planejamento de A para B, tá? Partida e destino, ele faz o cálculo de peso, balanceamento e combustível. Eu não vou entrar em detalhes, mas é mais ou menos assim. Ele coloca uma quantidade de combustível que nós chamamos de autonomia. A autonomia para ir até o destino, esperar mais um tempo, dependendo da operação, 30 minutos, 40 minutos, dependendo da operação, e mais combustível para ir para a alternativa. Ele tinha combustível apenas para ir até o destino. O tempo de voo era de 2 horas e 42 minutos, ele tinha uma autonomia de 2 horas e 42 minutos. Ele não tinha combustível para fazer a espera. Então, nesse caso, mesmo porque esse avião a quantidade de combustível não permitia, ainda que ele enchesse todo o tanque de combustível, ele não teria condições de fazer esse voo. Então, ele deveria ter feito um pouso técnico ao longo da rota, escolher um aeroporto, fazer um pouso técnico para reabastecer e prosseguir. Mas qual era? Inclusive, ele fazia isso já há anos, 3 anos no mínimo. Então, qual foi a lógica dele? Se eu fizer um pouso técnico, eu vou gastar mais tempo, vou gastar mais combustível, vou gastar, ele paga para pousar, paga para decolar, paga para usar as instalações do aeroporto. Então, levando-se em consideração todo esse contexto, ele optou por ir direto. E aí, qual foi o problema? Ele fazia isso há 3 anos, pelo menos, havia 3 anos, e sempre deu certo. Neste dia,
a controladora, dentro de toda a normalidade, pediu para que ele fizesse uma espera. E, nesse momento, ele teria que ter gritado, negativo, não tem condições, ou declarado emergência. Mas por que ele não fez isso? Porque se ele declara emergência nesse momento, e depois iria ser investigado e iriam comprovar que ele não estava em emergência. Ele criou uma emergência. E aí ele poderia passar por vários problemas, inclusive ser cassado, perder a carteira. E aí entra a psicopatia. Então, para preservar a carteira, a carreira dele, ele optou por não declarar emergência. Para preservar, ocultar um possível erro. Só que a controladora de tráfego deu uma orientação e aí ele não tinha tempo nenhum para fazer essa espera. Depois que ele foi para aquele momento que o avião começa a cair, ele grita emergência, declara emergência, mas aí... Então, vamos lá. Nesse caso, a aeronave não estava em emergência. Porque o que é uma emergência, o que é um acidente, tem requisitos evitáveis e imprevisíveis. Nesse caso, era previsível e era evitável, era só fazer um pouso técnico. A gente vai fazer mais um intervalo, mas é bem rapidinho e na volta a gente continua o nosso bate-papo sobre acidentes aéreos e o professor vai analisar o acidente que vitimou, infelizmente, o jornalista Ricardo Boechat. Não saia daí. O Análise Direta está de volta, lembrando que o nosso convidado de hoje é o professor Daniel Calazans, que é perito aeronáutico. Professor, antes do intervalo, o senhor fez algumas análises, né, de casos de quedas de aeronaves que foram muito marcantes, né, aqui no Brasil. O último que nós falamos foi o da Chapecoense, que aconteceu na Colômbia. Um outro caso foi o do jornalista Ricardo Boechat. Uma série de falhas de manutenção levou à queda do helicóptero que transportava o jornalista, que tinha 66 anos. Isso aconteceu em 2019. No acidente, morreu também o piloto Ronaldo Quatrucci, de 56 anos. Esse helicóptero ele caiu na rodovia Anhanguera, vocês estão vendo na imagem, no Rodoanel, em São Paulo. Bateu na parte dianteira de um caminhão que transitava pela via no dia 11 de fevereiro de 2019. Fatores que contribuíram, então, para esse acidente, segundo o CENIPA, professor: manutenção da aeronave, altitude do piloto, cultura organizacional da empresa do piloto, que era dono do helicóptero também, julgamento de pilotagem do comandante, processo decisório na hora da tragédia. E o documento ele aponta principalmente falhas no compressor da aeronave, que não teve nenhuma atualização ou troca completa desde 1988. E aí, professor? O que dá para falar? Repito, dentro de uma concepção jurídica. Dentro da concepção de prevenção e acidente, vai ser categorizado como um acidente aeronáutico. Dentro da concepção jurídica, não. Porque esta aeronave, lembrando que o piloto era o proprietário, tá? Então ele decola de São Paulo, leva Boechat até Campinas, pousa ali no hotel que ele ficou e sai para um aeroporto alternativo onde tinha uma mecânica de manutenção de helicóptero. E lá foi identificada uma pane. Aí a pergunta foi identificada, inclusive, houve uma proposta do mecânico lá em abrir uma ordem de serviço. Houve essa proposta. E o piloto optou por não abrir essa ordem de serviço. Abrir a ordem de serviço é iniciar uma manutenção. Ele volta, né, embarca ali, Boechat, e volta, e ele cai ali 5 minutos da chegada do ponto. Então, olhando, estudando o relatório final do CENIPA, nós vemos ali que esta empresa ela não tinha um bom histórico de manutenção. Isso é fato. Então, essa cultura aeronáutica, este é um acidente que poderia ter sido evitado. O que ele deveria fazer? Para a aeronave, lá no aeroporto, campo de Amarais, na manutenção. E aí vem outra história. Ele tinha um compromisso, né? Que a empresa teria que contratar um outro helicóptero para ir buscar. Então, a gente entende, a gente faz uma conjectura que
fator financeiro falou mais alto. Essa é uma conjectura que nós fazemos. Mas a pergunta é, se houve a opção, uma sugestão de que ele abrisse uma ordem de serviço, uma vez que os motores não estavam em pleno funcionamento e diante do histórico da cultura, por que ele não parou? Por que ele trouxe? E eu falo uma coisa muito interessante, aí eu chamo de psicopatia aeronáutica, sem ser ofensivo, não é um termo pejorativo, tá? Mas a psicopatia, ela trabalha sobre muitas coisas, sobre muitos tópicos. Um deles é a negação. Ele nega que está em pane, ele acha que vai dar, ele não consegue enfiar na cabeça que aquela operação é segura. E os pilotos no Brasil, utilizando um termo dentro da psicanálise, estão vivendo um momento de psicopatia. Então, vai dar certo, o combustível vai dar, a manutenção não está tão ruim assim, eles não conseguem enxergar isto. Então, era um acidente que poderia, sim, ter sido evitado. E um acidente, nós temos uma concepção, ele não ocorre, ele é construído. Então, ele começa a ser construído antes da decolagem. Então, o acidente é uma coisa inevitável e imprevisível. Dentro da concepção jurídica, isso aí não é um acidente. O Chapecoense não é um acidente. Nossa, o que dizer, né, professor? Agora tem o último caso, né, o caso mais recente, assim, com mais número de mortes. Teve o de Mato Grosso, que eu mencionei no início do programa, que foi o mais recente. Mas teve esse de Vinhedo, o acidente aéreo, 62 pessoas morreram. E ele é o maior acidente do Brasil, a maior queda de helicóptero, digamos assim, desde a queda de voo da TAM em 2007. Como que aconteceu essa queda, pelo que se sabe até agora, professor? Eu quero deixar minha consternação em favor da família. Inclusive, o piloto romano foi meu aluno, né? Eu carinhosamente chamava de Bananinha, a gente tinha uma ligação bem... né? Infelizmente, ele partiu, né? Esse acidente, nós estamos aí, hoje, né, uma semana, né? Estamos a uma semana do acidente, não dá para falar muita coisa. Nós podemos traçar, sim, linhas de investigação. É interessante que a comunidade aeronáutica e a comunidade como um todo merece satisfação. Talvez esse não seja o melhor momento para que nós possamos passar informações sobre o que realmente aconteceu. Mas algumas linhas de investigação, e eu gostaria até que, uma coisa interessante, que quando esse acidente fosse finalizado, as investigações, que nós pudéssemos, né, toda a mídia, fazer uma divulgação, porque o tempo vai se passando. Sim. E quando chega, daqui talvez seja 1 ano e meio, 2 anos, e aí as pessoas esqueceram quando deviam ter as melhores informações. Tá? Então, agora não dá para falar em causas, mas algumas coisas já podemos pontuar. Por exemplo, havia cartas meteorológicas e além das cartas meteorológicas, boletins meteorológicos informando formação severa de gelo, não é formação de gelo, formação severa. Então, dá para falar que é isso? Não, mas essa linha vai ser investigada. Então, será que a aeronave passou por uma formação de gelo que prejudicasse? Lembrando que a aeronave, ela pode passar por uma formação de gelo. Gelo não derruba a aeronave. A formação de gelo vai deformar as partes da aeronave, podendo comprometer. Mas quando uma aeronave passa por uma formação de gelo, ela tem dispositivos que diminuem o efeito do vento. Aí nós fazemos a outra pergunta. Tinha dispositivo em operação ou estava inoperante? Se foi esta a causa. Então, muito cuidado. Conforme nós falamos do voo da noiva, o fato de entrar numa formação meteorológica não quer dizer que foi a causa do acidente. Levando em consideração, por hipótese, que o dispositivo de degelo estava inoperante, então a causa não foi. E se o piloto sabia desta inoperância, aí ele passa também a ser culpado. Tá? Muito cuidado para falar em culpa agora, mas... Tá? Agora, é interessante que esse avião caiu assim, né? Sim. Em parafuso chato. Então, quando isso acontece, esse avião normalmente tem um parafuso, tá? Que é um parafuso normal, ou então, normalmente, ele cai com uma rampa descendente. Ele caiu na vertical. Isso mostra que a aeronave não estava controlada. Os pilotos, ainda que conscientes, que eu acredito que eles estavam conscientes, eles não conseguiram controlar a aeronave.
Isso acontece por vários motivos. Um deles, quando essas superfícies que ficam aqui, o que aprofundou o leme, eles entram em pane, inoperância. Aí é uma das hipóteses. Será que foi a formação de gelo? Será que foi? Não sei. Agora, tem uma outra coisa interessante. Em março deste ano, ele fez, num aeroporto lá no Nordeste, ele fez um pouso em que tocou, ao decolagem, uma operação de pouso e decolagem, que tocou essa parte. Aí nós fazemos a seguinte pergunta. Depois desse incidente, a aeronave foi devidamente corrigida? Houve uma manutenção corretiva? Porque, de repente, nós estamos falando de gelo, pode ter sido gelo ou não. Aquela manutenção que não foi devidamente corrigida pode ter afetado. Lembrando que nós estamos falando sobre hipóteses, tá? Não estou falando que esta foi a causa, mas é uma linha de investigação interessante. A aeronave teve a empenagem danificada em uma operação anterior. Ou ainda, por que não, uma falha de motor. Às vezes não tem nada a ver com gelo, nada a ver com isso. O motor, calazans, o motor estava funcionando. Tudo bem, ele pode estar funcionando, mas com perda de potência. Então, a aeronave, para se manter em voo, ela precisa de uma certa velocidade, uma certa potência. Se houve perda de potência, uma falha de motor também pode ser uma causa. Então, não podemos fechar em nenhum fator. Foi isto. E também não podemos desprezar nenhuma hipótese. Tem um outro ponto, professor, que foi divulgado, né, foi noticiado que a caixa preta não gravava 8 tipos de informações. Isso, o que a gente pode entender, interpretar disso? Então, vamos lá. A caixa preta, ela, em síntese, são 2 parâmetros, né? A conversa que ocorre na cabine, isso vai ser muito importante, o que eles conversaram entre si. Dá potência, não dá potência, é pane aqui, pane ali. Então, essa conversa, a análise dessa conversa vai ser muito importante, porque eles não conversaram eles não declararam emergência para o controlador de tráfego aéreo. O controlador de tráfego aéreo nem sabia que estava em emergência. Porque às vezes nem dá tempo. Às vezes a aeronave entra em emergência. Eu sempre falo que em situação periclitante o piloto tem 3 prioridades. A primeira é controlar o voo, que não era o caso, o voo estava descontrolado. Depois que ele controla o voo, ele tem outra prioridade, que é navegar. Controlei, a aeronave está voando, então eu vou para o aeroporto alternativo, vou para Guarulhos, vou para Viracopos. E a terceira prioridade é falar com o controlador. Mas, dependendo de como as coisas acontecem, não dá tempo. E eu acredito que foi o caso. Eles não tiveram tempo de falar com os controladores e não houve a declaração de emergência, conforme as autoridades aeronáuticas já falaram. Então, vai ficar... a análise do que eles conversaram entre si vai ser muito importante. E depois... A outra caixa que é o data recorder, que é a gravação dos dados. Então, o regime do motor, se o motor perdeu potência, se o controle, a atitude da aeronave, quanto ela desceu, qual a razão de descida. Todos esses parâmetros são importantes para que se monte um quebra-cabeça e chegue à conclusão. Agora... essa pergunta eu também não sei responder. Quais eram os parâmetros que foram dispensados dessa análise? E se tinha previsão legal para isso? Eu faço essa pergunta com muita... Eu não sei quais são os parâmetros, se é que é verdade, quais parâmetros... Por exemplo, vamos supor que o regime do motor, que vai ser muito importante, a aceleração do motor. Vamos supor que, por hipótese, vamos supor que a caixa preta não gravou isso. Quem autorizou a dispensa dessa gravação? Podia ser dispensado? Esse aí, só a investigação vai responder. Professor, bem rapidamente, que a análise já está acabando, infelizmente, que o assunto realmente ele é importante, é pesado, claro, mas é necessário falar. Professor, num cenário mais amplo, assim, da aviação global, na sua análise, o que tem feito ainda com que os aviões caiam? Eu estive agora no lançamento na Embraer de um livro e conversei com alguns engenheiros. Eu falei, vocês fazem o maior avião do mundo, alta tecnologia, ele ficou todo vaidoso. E era mesmo, e ele fez merecer a sua vaidade, porque ele fez por merecer. Mas eu falei, vocês estão fabricando os maiores aviões do mundo. Mas hoje tem um problema, que é a formação pessoal, inteligência emocional.
Então não adianta você fazer. O Legacy, os 2 maiores aviões do mundo estavam voando. O Legacy tinha 15 dias de vida e o Boeing 30 dias de vida. Os 2 aviões mais novos caíram porque o piloto não soube operar o avião e o controlador não soube identificar. Então, a formação pessoal, considerando inteligência pessoal, psicanálise, psicologia, está aquém. Então, nós temos uma aviação tecnologicamente muito desenvolvida e o setor pessoal lá embaixo. O power distance, esta distância, ela tem feito com que muitos acidentes ocorreram e nós vamos experimentar no Brasil e internacionalmente muitos acidentes ainda, por incrível que pareça, porque isso está distante. Esse treinamento da pessoa, que eu chamo de consciência, não está sanado. Psicopatia aeronáutica. E a gente espera que esse último acidente, ele traga essa consciência, né, professor? Quem sabe? Espero. Professor, quem quiser conhecer um pouco mais assim do seu trabalho, como que pode fazer? Conhecer mais também, né, sobre a área que você atua? Então, tem o meu site, né, professorcalazans.com.br. Ali nós temos várias concepções, inclusive eu tenho uma concepção muito interessante que eu chamo de CSI da aviação, onde eu discuto a aviação dentro de uma ótica diferente do CENIPA, ótica de responsabilidade, tipo CSI mesmo. Aplico psicanálise, psicologia e também no meu canal do YouTube. Eu tenho vários vídeos onde eu comento acidentes aeronáuticos e a gente proporciona ali também cursos até na área da psicanálise e psicologia para a aviação para que este problema, esse vácuo, essa distância seja sanada. Super didático. Sim. Professor, foi uma honra te receber aqui. Muito obrigada. Tabata, para mim foi um prazer estar a bordo e para mim sempre será um prazer estar aqui com vocês. Perfeito, maravilha. Até a próxima. Um aeroabraço e tudo de bom. O Análise Direta fica por aqui. Se você quiser rever este programa, acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.